Um suspiro, o peso do mundo sobre os seus ombros que lhe rouba o fôlego, e tudo que sai é um som de dor, um som de exaustão, um som de rendição. E é precisamente sobre isso que quero falar primeiro. Deus ouviu até o teu gemido mais silencioso. Sim, Ele ouviu. Naquele momento em que você se sentiu completamente sozinho, abandonado até pela sua própria capacidade de se comunicar com o Criador, Ele estava mais perto do que nunca. A Bíblia nos mostra um Deus que é íntimo, um Deus que não depende da nossa eloquência ou da nossa força. O Salmo 34, versículo 18, nos garante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O seu coração quebrantado, meu amigo, não é um sinal de fracasso. É um convite para a proximidade de Deus. O seu gemido não é um sinal de fé fraca. É a linguagem mais pura e honesta que um coração ferido pode oferecer. E Deus a entende perfeitamente. Pense na história de Ana, nos umbrais do tabernáculo. Ela estava tão amargurada em sua alma que o texto de 1 Samuel nos diz que ela orava no coração. Apenas os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. O sacerdote Eli a julgou. Pensou que estivesse embriagada. O homem julgou a aparência, mas Deus, meu amigo, Deus ouvia o grito que ecoava dentro do coração de Ana. Ele ouvia a dor da esterilidade, o peso da humilhação, o anseio de ser mãe. O seu silêncio era um trovão nos ouvidos de Deus. Talvez você se sinta como Ana hoje. As pessoas ao seu redor não entendem a profundidade da sua luta. Elas podem até te julgar mal, podem te dar conselhos vazios, mas dentro de você há um clamor que ninguém mais pode ouvir. Quero lhe garantir, com toda a autoridade da palavra de Deus, Ele ouve, Ele decifra as lágrimas, Ele traduz os suspiros. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, nos revela um mistério profundo. Ele diz que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pense na beleza disso. No exato momento em que você não tem mais forças, no instante em que sua voz falha e seu coração só consegue gemer, o próprio Espírito de Deus pega esse gemido, o une ao seu próprio gemido divino e o apresenta diante do Pai como a oração perfeita. Seu silêncio se torna a plataforma para a intercessão do céu. Sua fraqueza se torna o palco para a manifestação do poder de Deus. O inimigo de nossas almas quer que você acredite que o seu silêncio é sinal de abandono. Ele sussurra mentiras em sua mente, dizendo: veja, nem mesmo você consegue orar mais. Deus desistiu de você. Mas isso é a maior das fraudes. A verdade é que o seu gemido é um ato de fé crua e visceral. É o reconhecimento de que sem Ele você não pode fazer nada. É a sua alma se agarrando a Deus quando todas as outras âncoras falharam. E esse tipo de clamor, meu amigo, move o coração do Pai de uma maneira poderosa. Ele já está agindo. A ação de Deus não começa quando vemos a solução. Ela começa no momento em que o nosso coração se volta para Ele, mesmo que seja através de um suspiro inaudível. A resposta pode não ter se materializado diante dos seus olhos ainda, mas o processo divino já foi iniciado. A engrenagem celestial já começou a girar em resposta ao seu clamor silencioso. Não despreze o poder do seu pranto, não subestime a força do seu suspiro. Cada lágrima que você derramou foi recolhida por Ele. Cada noite de insônia em que você apenas olhava para o teto, com o coração apertado, foi uma noite de vigília observada pelo seu Pai Celestial. Ele não está alheio à sua dor. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele está intimamente envolvido, e a prova disso é que Ele ouviu, Ele entendeu, e Ele já começou a trabalhar. A sua parte é crer nisso,
É aceitar essa verdade no fundo da sua alma. É permitir que essa certeza comece a acalmar a tempestade dentro de você. Antes de continuarmos, eu gostaria de lhe pedir algo. Quero que você cele esta verdade em seu coração. Deixe aqui nos comentários esta declaração de fé para que outros também sejam encorajados. Deus ouve o meu silêncio. Agora que estabelecemos essa verdade fundamental de que Deus ouve até mesmo o clamor que não tem palavras, precisamos dar o próximo passo de fé. É um passo que nos transporta da nossa realidade visível, muitas vezes dolorosa e limitada, para a realidade invisível do reino de Deus, onde as coisas já aconteceram. O segundo ponto que quero compartilhar com você, e peço que abra todo o seu coração para recebê-lo, é este: a resposta já foi liberada no céu. O que você pediu com lágrimas, o que você gemeu em silêncio, já está a caminho. Pode não ter chegado ainda ao alcance dos seus olhos, pode não ter se manifestado ainda em sua conta bancária, em seu laudo médico ou em sua situação familiar, mas já foi decretado por Deus. Existe uma dimensão espiritual que precede a dimensão física. Tudo o que vemos no mundo material teve sua origem no mundo espiritual. E na sala do trono de Deus, em resposta à sua oração, à sua fé, ao seu clamor, uma ordem já foi dada, um decreto já foi assinado pelo Rei dos Reis, a bênção já foi despachada do almoxarifado celestial. Compreender isso muda tudo. Muda a nossa postura de uma postura de mendicância para uma postura de expectativa. Não estamos mais tentando convencer Deus a agir. Estamos agora agradecendo porque Ele já agiu e aguardando com fé a manifestação daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. A história do profeta Daniel, no capítulo 10 do seu livro, nos oferece uma janela para essa realidade fascinante. Daniel se pôs a orar e a jejuar por uma resposta a respeito do futuro do seu povo. Ele orou por 21 dias. Durante 21 dias, ele não teve sinal, não teve resposta, não viu nada acontecer. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter pensado: Deus não me ouviu. Minha oração foi em vão. Ele poderia ter se conformado com o silêncio. Mas Daniel perseverou. E no final dos 21 dias, um ser angelical magnífico apareceu a ele. E ouça o que o anjo disse a Daniel. Esta é uma das revelações mais importantes de toda a Bíblia sobre oração. O anjo disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Pense nisso. A resposta não foi liberada no 21º dia. A ordem foi dada no primeiro dia. No exato momento em que Daniel se humilhou e começou a orar, a resposta foi despachada do céu. Mas o anjo continua e explica o motivo da demora. Ele diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Houve uma batalha espiritual nos lugares celestiais. Uma guerra invisível estava sendo travada sobre a resposta de Daniel. A demora não era por causa da relutância de Deus. A demora não era por causa da falta de fé de Daniel. A demora era por causa de uma oposição espiritual que estava tentando impedir que a bênção chegasse ao seu destino. Meu amigo, minha amiga, quantas vezes nós desistimos no 5º dia, no 10º dia, no 20º dia, sem saber que a nossa resposta já foi liberada desde o primeiro instante e que a nossa perseverança em oração e fé é o que sustenta a batalha espiritual em nosso favor? O que você pediu com um coração sincero, em nome de Jesus, alinhado com a vontade de Deus, já foi carimbado com um sim e um amém nos céus. 2 Coríntios 1:20 nos diz que, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim,
Portanto, é por ele que dizemos o amém para a glória de Deus. A sua resposta não é uma questão de se, mas uma questão de quando. E enquanto você espera pelo quando, sua fé age como uma força espiritual que combate as trevas, que remove os obstáculos e que prepara o caminho para que a manifestação física aconteça. A fé não cria a resposta. A fé recebe a resposta que já foi criada. É como se você tivesse feito uma compra online. Você fez o pedido, pagou o preço e recebeu um e-mail de confirmação dizendo: seu pedido foi enviado. A partir daquele momento, o produto já é seu. Ele pode levar alguns dias para atravessar o país e chegar à sua porta, mas você não fica ligando para a loja e implorando para que eles o enviem. Você descansa na certeza de que ele está a caminho e fica atento à campainha. A nossa fé é essa certeza, é a nossa confirmação de envio espiritual. Hebreus 11:1 define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A sua resposta já existe na dimensão do não visto. A sua fé é a prova, a escritura, o título de propriedade dessa realidade. Portanto, mude a sua linguagem. Em vez de dizer, Deus, por favor, me cure, comece a declarar, Pai, obrigado, porque pelas chagas de Jesus eu já fui curado e eu aguardo a manifestação dessa cura no meu corpo. Em vez de dizer, Deus, por favor, me dê uma porta de emprego, comece a orar. Senhor, obrigado porque Tu és o meu provedor. A porta já foi aberta no céu e eu ando em fé na direção dela. Essa mudança de perspectiva libera poder. Ela confunde o inimigo e glorifica a Deus, porque demonstra que você confia mais na palavra dele do que nas suas circunstâncias presentes. A sua resposta já foi liberada. Acredite nisso com cada fibra do seu ser. Compreendemos que Deus ouve nosso gemido silencioso. Aceitamos pela fé que a resposta já foi liberada na dimensão celestial. Mas surge uma pergunta muito prática e muito humana. E agora? O que eu faço no intervalo entre o amém da minha oração e a chegada da resposta visível? Esse tempo de espera pode ser um dos terrenos mais férteis para a dúvida, para a ansiedade e para o desespero. É nesse vale que a nossa fé é mais severamente testada. E é exatamente aqui, neste espaço de tempo, que Deus providenciou o recurso mais poderoso e mais íntimo para a nossa alma. É sobre isso que quero falar agora. O consolo do Espírito Santo está vindo sobre a sua alma. Ele está, neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, executando uma obra profunda e sobrenatural dentro de você. Ele está acalmando o seu coração, secando as suas lágrimas espirituais e restaurando a sua fé. A dor que você sente, meu amigo, não vai durar para sempre. Antes de nos dar a resposta, Deus nos dá a si mesmo. Antes de resolver o problema exterior, Ele trata da nossa paz interior. E o agente dessa paz, o executor desse consolo, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus, em sua despedida dos discípulos, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, fez uma promessa extraordinária. Ele disse, "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." A palavra grega para consolador aqui é parakletos. É uma palavra riquíssima em significado. Ela significa alguém chamado para ficar ao lado, um ajudador, um intercessor, um conselheiro, um fortalecedor. Jesus estava dizendo, "Eu estou indo embora fisicamente, mas não os deixarei órfãos. Enviarei alguém exatamente como eu, que habitará não apenas ao lado de vocês, mas dentro de vocês." Este é o Espírito Santo. Ele não é uma força impessoal, uma energia cósmica ou uma influência vaga. Ele é uma pessoa divina, com inteligência, com emoções, com vontade.
E a sua missão primária no coração do crente que sofre é trazer consolo. Esse consolo não é como o consolo do mundo. O mundo oferece distrações. Um filme, uma viagem, uma compra, coisas que podem anestesiar a dor por um momento, mas que não a curam. O consolo do Espírito Santo é diferente. É um bálsamo que vai até a raiz da ferida. É um abraço divino que acalma a alma em meio à tempestade. É o que o apóstolo Paulo descreve em Filipenses 4:7 como a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É uma paz que não faz sentido lógico. Você olha para as suas circunstâncias e tudo grita caos, medo, perda. Mas, inexplicavelmente, lá no fundo do seu ser, há uma calma, uma quietude, uma confiança de que Deus está no controle. Isso, meu amigo, é a manifestação do Paracletos em sua vida. É o Espírito Santo de pé ao seu lado, sussurrando ao seu espírito: acalma-te, eu estou aqui. O Pai está no trono. Jesus intercede por ti. Tudo ficará bem. Ele está secando as suas lágrimas. Talvez você chore no seu travesseiro à noite, onde ninguém vê, mas Ele vê. E o seu toque é como o de uma mãe terna que enxuga o rosto do filho. Ele não apenas enxuga a lágrima física, mas a fonte da lágrima. Ele começa a curar a tristeza, a solidão, o sentimento de desamparo que causa o pranto. Ele nos lembra das promessas de Deus. Ele ilumina as Escrituras para nós, fazendo com que uma passagem que lemos 100 vezes, de repente, salte da página e fale diretamente à nossa situação. Ele restaura a nossa fé. Quando a nossa fé começa a vacilar sob o peso da espera, é o Espírito Santo que a sopra de volta à vida. Ele nos dá a força para crer por mais um dia, para dar mais um passo. Ele nos lembra de todas as vezes que Deus foi fiel no passado, construindo em nós um memorial de gratidão que se torna o alicerce para a fé no futuro. O seu coração pode estar agitado como um mar em fúria. A ansiedade pode estar tentando sufocar a sua esperança, mas eu quero que você agora mesmo feche os seus olhos por um instante, se puder, e respire fundo. E ao respirar, peça: Espírito Santo, vem e inunda a minha alma com a tua paz. Ele está aí, ele habita em você. Ele está apenas esperando o seu convite para assumir o controle da sua atmosfera interior. A dor não vai durar para sempre. A Bíblia nos promete em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito Santo é a garantia dessa manhã. Ele é o penhor, a primeira parcela da nossa herança de alegria e paz. Ele é o Deus que conforta antes de livrar, que fortalece antes de restaurar, que nos sustenta enquanto a resposta que já foi liberada no céu faz o seu caminho até nós. Receba o seu ministério, receba o seu consolo. Deixe que ele acalme o seu coração agora. A sua alma está sendo cuidada pelo maior especialista em corações feridos que existe. Acalme-se, pois o Consolador está com você. Após recebermos o consolo sobrenatural do Espírito Santo, que nos sustenta na sala de espera da vida, ainda enfrentamos a realidade da batalha. A dor é real, a pressão é intensa, e o inimigo se especializa em nos fazer acreditar que a nossa situação atual é permanente. Ele quer nos convencer de que estamos presos, que este sofrimento é o nosso destino final. E é para destruir essa mentira que a palavra de Deus nos traz uma das promessas mais libertadoras. A luta vai passar. Você não está preso no sofrimento. Quero que você repita isso para si mesmo, que deixe essa verdade ecoar nos corredores da sua mente e do seu coração. A sua luta atual tem uma data de validade. Há um tempo determinado por Deus para cada batalha, e esse tempo está chegando ao fim. O seu sofrimento é um capítulo, não o livro inteiro da sua vida.
O grande pregador Charles Spurgeon disse uma vez: "Eu aprendi a beijar a onda que me joga contra a rocha eterna." Existe um propósito divino até mesmo nas ondas mais violentas da vida. Deus não apenas vê a sua dor, Ele a administra, Ele a mede, Ele a limita, Ele garante. Isso também vai passar. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por temporadas de lutas intensas, mas que não ficaram presos nelas. Pense em José. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado em uma prisão esquecida. Se alguém tinha motivos para acreditar que estava preso no sofrimento, era José. Anos se passaram. A sua realidade diária era de injustiça e desesperança. Mas José se agarrou a Deus. E no tempo determinado por Deus, não um dia antes nem um dia depois, Deus o tirou do calabouço e o colocou no palácio. A luta passou. E não apenas passou, mas o tempo de sofrimento foi o campo de treinamento que o preparou para governar o Egito e salvar sua família. O seu sofrimento não é em vão. Deus está forjando em você um caráter, uma resiliência, uma dependência dele que não poderia ser forjada de nenhuma outra maneira. Pense no povo de Israel, escravo no Egito por 400 anos. Uma geração inteira nasceu e morreu na escravidão. Parecia um estado permanente, mas Deus tinha um plano. Ele ouviu o clamor do seu povo, levantou um libertador, Moisés, e em uma noite o cativeiro de séculos foi quebrado. A luta passou. Depois, eles enfrentaram 40 anos no deserto. Um lugar de provação, de teste, de murmuração. Parecia interminável. Mas um dia, eles cruzaram o Jordão e entraram na terra prometida. A luta do deserto passou. O que você está enfrentando hoje? É um deserto financeiro? Um Egito de doença? Uma prisão de relacionamentos quebrados? Ouça a voz do seu Deus hoje. Isso vai passar. O apóstolo Pedro nos escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Observe a promessa: a um padecer um pouco. Deus não nos isenta de toda luta. Mas depois desse pouco, que na perspectiva da eternidade é apenas um piscar de olhos, Ele mesmo, pessoalmente, entra em cena para nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. A sua luta não está te destruindo. Ela está te preparando para um novo nível de força e estabilidade em Deus. A mentira de que você está preso é uma arma de paralisia. Se o inimigo consegue te convencer de que não há saída, você para de lutar, para de orar, para de crer. Você se conforma com as correntes. Mas eu estou aqui hoje como um arauto de Deus para anunciar a quebra das suas correntes. Em nome de Jesus, você não está preso. Essa doença não é a sua identidade final. Essa dívida não é o seu destino eterno. Essa dor não é a sua morada permanente. É uma estação, e as estações mudam. Eclesiastes, capítulo 3, nos ensina que para tudo há uma ocasião e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Se você está no tempo de chorar e prantear, alegre-se, pois o seu tempo de rir e dançar está profeticamente marcado no calendário de Deus e está se aproximando. Deus não apenas vê a sua dor, Ele tem um plano de saída para você. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho quando não havia caminho. Ele é o Deus que fez água brotar da rocha quando não havia fonte. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro quando ele já estava morto e cheirava mal. Não existe situação que possa prender aquele que tem as chaves da morte e do inferno.
E se você está nele e ele está em você, então nenhuma situação pode te prender permanentemente. Levante a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, sacuda a poeira do conformismo, rejeite a mentalidade de vítima. Você é mais que vencedor por aquele que te amou. A luta vai passar, a tempestade vai se acalmar, a noite vai dar lugar à alva. Agarre-se a essa promessa, faça dela a sua canção no meio da noite, porque tão certo como o sol nascerá amanhã, a sua libertação está a caminho. Já vimos que Deus ouve, que a resposta está liberada, que o Espírito Santo nos consola e que a luta tem um fim determinado. Agora, chegamos a uma das promessas mais belas e restauradoras de toda a palavra de Deus. Uma promessa que lida com o passado, com as cicatrizes e com os vazios que a batalha deixou para trás. Muitos pensam que, após a luta, o melhor que podem esperar é simplesmente sobreviver, talvez com algumas perdas irreparáveis. Mas o nosso Deus não é um Deus de mera sobrevivência. Ele é um Deus de abundante restauração. E a promessa dele para você hoje é esta: você terá de volta tudo o que perdeu. A restauração está nos planos de Deus. E o que você pensou que estava irremediavelmente perdido, ele transformará em testemunho e propósito. A palavra restaurar é muito mais poderosa do que a palavra substituir. Substituir é simplesmente colocar algo novo no lugar do velho. Se você quebra um prato e compra um novo, você o substituiu. Mas restaurar, na linguagem bíblica, significa devolver algo ao seu estado original ou a um estado ainda melhor, e muitas vezes com juros divinos. É pegar as peças quebradas e criar um mosaico mais belo do que a peça original. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 25, nos dá a promessa clássica da restauração. Deus diz ao seu povo: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense na imagem poderosa disso. O gafanhoto não apenas come a colheita de um ano. Uma praga de gafanhotos pode devastar a terra, deixando-a estéril por anos. Eles consomem não apenas o presente, mas o potencial do futuro. Eles roubam o tempo. Talvez você olhe para trás e veja anos da sua vida que foram consumidos. Anos perdidos em um vício, em um relacionamento tóxico, em uma doença debilitante, em um emprego sem propósito ou, simplesmente, em incredulidade e distância de Deus. Você olha para o calendário e lamenta o tempo, as oportunidades, a alegria e a paz que foram roubados. O inimigo quer que você viva com esse pesar, com essa sensação de déficit permanente. Mas Deus vem hoje e diz: eu vou te restituir os anos. Como Deus pode restituir o tempo? É um milagre que só Ele pode fazer. Ele pode acelerar processos. Ele pode te dar em 1 ano a sabedoria que outros levam 10 para adquirir. Ele pode abrir portas tão grandiosas que elas compensam todas as portas que se fecharam no passado. Ele pode te dar uma alegria tão profunda que ela redime todas as lágrimas que você chorou. Ele não apaga o passado, mas ele o redime, ele o usa. A história de Jó é o exemplo supremo de restauração divina. Jó perdeu tudo: seus filhos, sua fortuna, sua saúde, sua reputação. Ele perdeu coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele se sentou em cinzas, raspando suas feridas, um homem completamente quebrado. No final da história, depois que Jó passou pelo teste e orou por seus amigos, a Bíblia diz no capítulo 42, versículo 10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ele não apenas substituiu, ele restaurou em dobro. Ele teve mais gado, mais camelos, mais ovelhas do que antes. E ele teve outros 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia faz questão de dizer que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Mas a maior restauração não foi a material.
A maior restauração foi que Jó conheceu a Deus de uma forma que ele nunca conhecera antes. No início ele disse: "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." O que você perdeu? Foi a sua saúde? Deus pode não apenas te curar, mas te dar uma nova apreciação pela vida e te usar como um testemunho para outros que estão doentes. Foi a sua alegria? Ele pode te encher com a alegria da sua salvação. Uma alegria que não depende de circunstâncias, muito mais profunda do que a felicidade superficial que você tinha antes. Foram finanças? Ele é Jeová Jiré, o seu provedor. E Ele pode te abençoar de tal forma que você se torne um canal de bênçãos para muitos. Foi um relacionamento? Deus pode restaurar relacionamentos quebrados ou trazer novas pessoas para a sua vida que te amarão e te valorizarão de uma forma que você nunca experimentou. O que você considera perdido, Deus considera matéria-prima para um milagre. O que você chama de cicatriz, Deus chama de história de redenção. As suas áreas de maior dor e perda podem se tornar as suas áreas de maior unção e ministério. A viúva de Sarepta perdeu a esperança, mas Deus usou o profeta Elias para multiplicar seu azeite e farinha e restaurou sua fé e provisão. Ruth perdeu seu marido e sua terra, mas Deus a guiou para Boaz e a colocou na linhagem do Messias, restaurando sua identidade e seu futuro. Não coloque um ponto final onde Deus planejou uma vírgula. Não diga acabou para algo que Deus pretende restaurar. Entregue os cacos da sua vida nas mãos do oleiro. Entregue as perdas, as dores, os anos consumidos. E observe, com fé e expectativa, como Ele começa a te devolver não apenas o que você perdeu, mas muito mais. A restauração está nos planos de Deus para você. E o que Ele restaura, o inimigo nunca mais pode roubar. Chegamos agora ao clímax da nossa mensagem, ao ponto de ignição da fé. Falamos sobre o passado. Deus ouviu seu gemido. Falamos sobre o presente invisível. A resposta já foi liberada. Falamos sobre o processo, o consolo do Espírito e a promessa de que a luta passará. Falamos sobre o futuro redimido, a restauração de tudo que foi perdido. Mas a fé cristã não é apenas uma retrospectiva ou uma expectativa futura. A fé cristã é uma realidade do agora, do exato momento em que vivemos. E a verdade que eu preciso que você abrace com uma urgência santa é esta: Deus está mudando o rumo da sua história. Agora. Não é amanhã, não é na próxima semana, não é quando as condições forem perfeitas. É neste exato momento, enquanto o som da minha voz chega aos seus ouvidos e a palavra de Deus penetra em seu espírito, que a mudança está ocorrendo. Ele está virando a página do seu sofrimento, trazendo as respostas que foram liberadas e abrindo novos caminhos para você. O nosso Deus é o grande Eu Sou. Ele não é o Eu Fui, nem o Eu Serei. Ele é eternamente presente. E a sua ação não está confinada ao tempo linear como a nossa. Ele pode intervir no seu agora de uma forma que transforma tudo. Muitas vezes, nós adiamos a nossa fé. Pensamos, quando eu tiver mais fé, Deus vai agir. Ou, quando eu orar mais, Deus vai mudar a minha situação. Mas a fé não é a causa da ação de Deus. É a nossa resposta à ação que Ele já está realizando. Ele está agindo agora, e a sua fé neste momento é o que te conecta a essa ação divina. A Bíblia está cheia de agoras de Deus, de repentes divinos. O povo de Israel estava encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. O fim parecia certo. A lógica dizia que era o fim. Mas no agora daquela crise, Deus disse a Moisés: "Diga ao povo que marche." E naquele momento, o mar se abriu. A mudança de rumo aconteceu no agora da obediência. O cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mendigando.
Ele ouviu que Jesus estava passando. Aquele era o seu agora. Ele poderia ter ficado em silêncio, mas ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram calá-lo, mas ele gritou ainda mais. E Jesus parou. O rumo da história de Bartimeu mudou naquele agora em que ele decidiu clamar em vez de se calar. A mulher com o fluxo de sangue, sofrendo por 12 anos, gastando tudo o que tinha com os médicos, estava no meio de uma multidão. Ela poderia ter pensado: é impossível chegar até ele. Mas a fé nasceu em seu coração. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, serei curada. O agora dela foi o passo de fé para estender a mão e tocar. E no instante em que ela tocou, o poder de Deus fluiu e a história dela mudou para sempre. Qual é o seu agora? O seu agora é este momento em que você está ouvindo esta mensagem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé está sendo gerada em seu coração agora mesmo. Deus está soprando sobre as brasas da sua esperança. A mudança de rumo que você precisa não começa com uma mudança nas suas circunstâncias. Começa com uma mudança na sua percepção, na sua confissão, na sua postura espiritual. É agora o momento de parar de se ver como vítima e começar a se ver como filho amado do Rei. É agora o momento de parar de confessar o problema e começar a confessar a promessa. É agora o momento de alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Ele está virando a página. Imagine um livro. A página em que você está pode estar manchada de lágrimas, de dor, de fracasso. Mas a mão de Deus, o autor da sua vida, está neste exato momento virando essa página. E na próxima página, ele escreveu uma nova história. Uma história de vitória, de provisão, de cura, de alegria. A sua parte é crer que a página está sendo virada. É começar a ler pela fé o que está escrito na nova página, mesmo que seus olhos ainda vejam a antiga. Ele está trazendo respostas. As respostas que foram liberadas no céu estão começando a se manifestar no seu agora. Fique atento. A resposta pode vir de uma forma inesperada. Um telefonema, uma ideia, uma porta se abrindo, uma pessoa que cruza o seu caminho. Não limite a Deus, Ele é criativo. Ele está abrindo novos caminhos. Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O caminho novo não aparece depois que o deserto acaba. Deus abre o caminho no meio do deserto. Ele faz o rio brotar no meio do ermo. A sua provisão está no meio do seu problema. A sua bênção está sendo liberada no agora da sua necessidade. Portanto, receba esta palavra com um espírito de urgência. Não aguarde para amanhã. O poder dela é para hoje. O milagre é para agora. A mudança de rumo está acontecendo. Creia nisso. Declare isso. Haja sobre isso. Deus está mudando o rumo da sua história agora. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós percorremos um caminho juntos até aqui. Recapitulamos as verdades mais profundas da fidelidade de Deus. Começamos com a certeza de que Ele ouviu o seu gemido mais secreto, aquele clamor que você nem tinha forças para verbalizar. Em seguida, pela fé, entendemos que a resposta para esse clamor não está sendo considerada. Ela já foi liberada do trono da graça. Enquanto aguardamos, não estamos sozinhos. O consolo do Espírito Santo, o Paracletos, nos envolve e nos sustenta. Recebemos a promessa libertadora de que esta luta não é permanente, ela vai passar, pois Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Olhamos para o futuro com a incrível esperança da restauração, a promessa de que Deus nos devolverá os anos que foram consumidos e transformará nossas perdas em testemunho.
Então, trouxemos tudo isso para o presente momento, para a poderosa verdade de que Deus está mudando o rumo da sua história agora mesmo. E ao juntar todas essas peças, chegamos ao coração da nossa mensagem, ao antídoto divino contra o maior veneno do inimigo, o desespero. E é por isso que a palavra final de encorajamento para você hoje, o resumo de tudo o que dissemos, é esta: não se desespere. A esperança está viva dentro de você. O inimigo da sua alma, o diabo, é um ladrão e um mentiroso. E o seu alvo principal não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, não é o seu relacionamento. O alvo principal dele é a sua esperança. Porque se ele conseguir roubar a sua esperança, ele consegue roubar todo o resto. O desespero é a arma de destruição em massa do inferno. É a sensação de que nada vai mudar, de que Deus se esqueceu de você, de que não há luz no fim do túnel. É a rendição espiritual. E ele tem tentado apagar a sua fé, soprar sobre a pequena chama da sua confiança até que ela se extinga, deixando você no frio e na escuridão. Mas eu tenho uma notícia gloriosa para você. Uma notícia que faz todo o inferno tremer. O Deus que servimos é um especialista em reacender chamas. O profeta Isaías disse a respeito do Messias, Jesus, que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. A sua fé pode parecer uma cana quebrada, frágil e vergada pelo vento da adversidade. A sua esperança pode parecer um pavio que fumega, soltando mais fumaça de dúvida do que luz de certeza. Mas Jesus não vem para esmagar ou apagar. Ele vem para restaurar, para fortalecer, para soprar com o fôlego de vida do Espírito Santo e transformar esse pavio fumegante em uma tocha de fogo vivo. A esperança cristã não é um otimismo vago, não é pensamento positivo, não é cruzar os dedos e torcer pelo melhor. A esperança bíblica, a esperança que está sendo reacendida em você agora, é uma âncora para a alma, firme e segura, como nos diz Hebreus 6,19. E essa âncora não está presa na areia movediça das nossas circunstâncias ou dos nossos sentimentos. Essa âncora está lançada para além do véu, no lugar santíssimo, e está firmemente cravada na rocha que é o próprio Jesus Cristo. A sua esperança é sólida porque não se baseia no que você pode fazer, mas no que Ele já fez. A sua esperança é viva porque Ele ressuscitou dos mortos. A sua esperança é certa porque Ele está à direita do Pai, intercedendo por você agora mesmo. Não se desespere, porque o seu gemido foi ouvido. O desespero diz, ninguém se importa. A esperança diz, o Criador do universo está inclinado para ouvir o meu suspiro. Não se desespere, porque a sua resposta já foi liberada. O desespero diz, é tarde demais. A esperança diz, a minha vitória já foi decretada no céu e está a caminho. Não se desespere, porque o Consolador está com você. O desespero diz, estou sozinho. A esperança diz, tenho um ajudador divino habitando em mim, me dando uma paz que o mundo não entende. Não se desespere, porque esta luta vai passar. O desespero diz, estou preso para sempre. A esperança diz, esta é apenas uma estação e a minha manhã de alegria está chegando. Não se desespere, porque a restauração está vindo. O desespero diz, o que eu perdi, perdi para sempre. A esperança diz, meu Deus restituirá os anos e transformará minha perda em glória. Não se desespere, porque Deus está agindo agora. O desespero diz, nada está acontecendo. A esperança diz, a mão invisível do meu Deus está virando a página da minha história neste exato momento. Creia, meu amigo, minha amiga, você está sendo sustentado por mãos divinas. Mesmo quando você sente que vai cair, há braços eternos por baixo de você, te segurando.
A fé é a sua mão se segurando em Deus, mas a esperança é a certeza de que a mão de Deus está segurando você e a mão dele nunca falha. Rejeite o espírito de desespero. Recuse-se a se curvar diante do medo. Levante-se em fé e declare com ousadia: eu não me desesperarei, pois a minha esperança não está nas coisas que se veem, mas naquele que é invisível, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Deus. A chama da esperança está viva em mim. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas ao começo de uma nova caminhada de fé e esperança para você. Nós desvendamos juntos as camadas da fidelidade de Deus. E eu creio, com todo o meu coração, que esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela foi um encontro marcado por Deus, uma carta de amor enviada do céu diretamente para o seu endereço, para a sua dor, para a sua necessidade. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela está operando em você agora, curando, libertando, fortalecendo. Talvez você tenha começado a ouvir esta mensagem sentindo-se esmagado pelo peso do mundo, sentindo que sua história tinha chegado a um beco sem saída. Mas a minha oração é que neste momento você sinta a mão poderosa de Deus virando a página, o sopro do Espírito Santo reacendendo a chama da esperança em sua alma. A verdade central, o fio de ouro que costura todas essas promessas, é uma pessoa. O nome dele é Jesus. Ele é a resposta encarnada para cada pergunta do seu coração. É nele que o nosso gemido é ouvido. É por causa do seu sacrifício que a nossa resposta é liberada. É ele quem envia o Espírito Santo para nos consolar. É ele quem garante que a luta vai passar, porque ele venceu a batalha final na cruz. É ele o agente da nossa restauração, aquele que faz novas todas as coisas. É ele quem está agindo agora, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo aponta para ele. Talvez, enquanto você ouvia, você percebeu que o que lhe falta não é apenas uma solução para um problema, mas uma conexão com o solucionador de todos os problemas. Talvez você tenha tentado carregar seus fardos sozinho, confiando em sua própria força e hoje percebe que está exausto. Jesus faz um convite para você hoje. Em Mateus 11 ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é o convite mais maravilhoso que existe. Ele não diz: consertem-se e depois venham a mim. Ele diz: venham como estão, cansados, sobrecarregados, quebrados, e eu lhes darei descanso. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, ou se você se afastou dele, este é o seu momento, este é o seu agora. A maior mudança de rumo que pode acontecer na sua história é a mudança de senhorio, de você mesmo para ele. É um ato simples de fé. Uma oração sincera. Onde quer que você esteja, eu o convido a orar comigo. Não são as palavras mágicas que salvam, mas a fé do seu coração. Diga a ele em suas próprias palavras ou repetindo comigo: Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador e que tentei viver a vida à minha maneira. Eu estou cansado, estou sobrecarregado. Eu creio que tu enviaste o teu único filho, Jesus, para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que ele ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Jesus, eu peço o teu perdão. Entra no meu coração, sê o meu Senhor e o meu Salvador. Assume o controle da minha vida. Preenche-me com o teu Espírito Santo e ajuda-me a te seguir todos os dias da minha vida. Obrigado por me salvar. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Os anjos estão celebrando no céu. Você agora é um filho,
uma filha de Deus. Sua história foi eternamente alterada. Agora, para todos nós que fomos tocados por esta mensagem, eu quero pedir que façamos 4 coisas. Primeiro, se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se neste canal. Fazendo isso, você nos diz que quer continuar crescendo na fé conosco. Segundo, curta este vídeo. O seu like é um sinal para o YouTube de que esta mensagem é relevante e ajuda a mostrá-la para mais pessoas que estão sofrendo. Terceiro, nós já pedimos, mas eu reforço, deixe um comentário. Testemunhe o que Deus falou com você. Declare a sua fé. Isso edifica toda a nossa comunidade. E quarto, e talvez o mais importante, compartilhe esta mensagem. Pense em alguém agora mesmo que precisa ouvir que Deus está movendo os céus por ela. Seja o anjo de Deus na vida dessa pessoa enviando este vídeo. E finalmente, eu quero lhe deixar com um desafio do dia. É uma aplicação prática desta verdade. Pelas próximas 24 horas, toda vez que a dúvida, o medo ou o desespero tentarem invadir a sua mente, você vai parar e dizer em voz alta: a minha resposta já foi liberada e a minha esperança está viva em Cristo. Faça disso a sua arma, o seu escudo, a sua declaração de vitória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Lembrem-se, os céus estão se movendo em seu favor. Não desista. A sua vitória está mais perto do que você imagina. Fiquem na paz do Senhor. Não está sozinho nesta jornada de dor. O ser humano foi criado com uma necessidade intrínseca de controle. Desde o Éden, quando nossos primeiros pais decidiram que sabiam melhor que Deus o que era bom para eles, carregamos essa marca. Queremos dirigir nossa própria vida, escrever nosso próprio destino, ser os arquitetos da nossa felicidade. Mas há um problema fundamental nessa equação. Fomos feitos para depender, não para dominar. Fomos criados para confiar, não para controlar. E quando tentamos assumir o papel que pertence apenas a Deus, o resultado é sempre o mesmo: exaustão, ansiedade, desespero. Talvez você esteja vivendo um casamento que mais parece um campo de batalha. As palavras não chegam mais, os olhares se evitam. E você se pergunta como chegaram tão longe da pessoa que um dia prometeu amar para sempre. Você já tentou conversas difíceis, terapias, conselhos de amigos, mudanças de comportamento. Fez listas do que precisa melhorar. Estabeleceu metas de relacionamento. Leu livros sobre comunicação. Mas mesmo assim, o abismo entre vocês parece crescer a cada dia. E agora você está ali, sozinho na cama ou na sala, carregando o peso de um amor que parece ter perdido o caminho. Ou talvez suas noites em claro sejam por causa das finanças. As contas chegam como ondas implacáveis e você se sente como alguém tentando esvaziar o oceano com um balde furado. Cada estratégia que desenvolve, cada plano que elabora, cada sacrifício que faz parece insuficiente diante da realidade dos números. Você corta gastos, trabalha horas extras, faz orçamentos detalhados, mas a sensação de estar se afogando em dívidas não desaparece. E a vergonha de não conseguir prover adequadamente para sua família ou para si mesmo se torna um fardo adicional que carrega em silêncio. Possivelmente, sua luta seja com a saúde. Um diagnóstico que chegou como um raio em céu azul e mudou completamente a paisagem da sua vida. Ou talvez seja a saúde de alguém que você ama mais que a própria vida. Um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe. Você se tornou especialista em pesquisas médicas. Conhece tratamentos e estatísticas como se fosse um profissional da área. Visita médicos, busca segundas opiniões, experimenta tratamentos alternativos. Mas no fundo da alma, há uma pergunta que sussurra nos momentos de silêncio. E se não der certo?
E se eu perder essa pessoa? E se não houver cura? Ou quem sabe sua batalha seja mais sutil, porém não menos devastadora? É aquele vazio inexplicável que nenhuma conquista consegue preencher. Você alcançou objetivos que um dia pensou que trariam satisfação plena. Tem uma carreira que outros invejam, relacionamentos que parecem sólidos, uma vida que nas redes sociais parece perfeita. Mas quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta, há um eco na alma que grita uma verdade inconveniente. Tudo isso não é suficiente. Há um buraco em forma de Deus no seu coração que você tem tentado preencher com tudo, menos com Ele. A questão não é se você tem problemas. Todo ser humano os tem. A questão não é se você é forte ou fraco. Força e fraqueza são conceitos relativos. A verdadeira questão é: você está disposto a admitir que chegou ao fim de si mesmo? Que sua força, sua inteligência, sua capacidade de resolução de problemas, seus recursos humanos chegaram ao limite? Essa admissão não é derrota, é o início da vitória verdadeira. Em 1 Pedro 5,7, o apóstolo nos deixa uma das instruções mais revolucionárias já registradas. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Note a palavra lancem. Não mencionem educadamente, ou apresentem de forma organizada, ou exponham quando for conveniente. A palavra original em grego é epirripto, que significa literalmente arremessar, atirar com força, jogar completamente sobre. É a imagem de alguém que está carregando um fardo tão pesado que precisa literalmente arremessá-lo para longe de si. Mas há algo mais profundo neste versículo que precisa ser compreendido. A razão pela qual podemos lançar nossa ansiedade sobre Deus não é porque Ele tem obrigação de resolver nossos problemas da forma como queremos. É porque Ele tem cuidado de vocês. A palavra cuidado aqui é melei, que significa importar-se profundamente, ter como prioridade, zelar com atenção constante. É o cuidado de uma mãe com seu bebê, do pastor com suas ovelhas, do jardineiro com suas plantas mais preciosas. Deus não está distante, observando sua vida como um espectador, desinteressado. Ele não está ocupado demais com os problemas do universo para se importar com suas lágrimas particulares. Cada batida do seu coração acelerado pela ansiedade ressoa no coração do Pai. Cada lágrima que escorre pelo seu rosto é vista e registrada por aquele que prometeu estar perto dos quebrantados de coração. Cada noite em claro que você passa é acompanhada por aquele que nunca dorme nem cochila. Mas compreender que Deus se importa é apenas o primeiro passo. O segundo, e talvez o mais difícil, é a entrega verdadeira. Não a entrega de conveniência, onde você ora e depois volta a se preocupar. Não a entrega parcial, onde você entrega algumas ansiedades, mas mantém outras sob seu controle. Não, a entrega temporária, onde você confia em Deus apenas quando está desesperado e depois volta a tentar resolver tudo sozinho quando a pressão diminui. A entrega verdadeira é um ato revolucionário de confiança. É olhar para suas circunstâncias, por mais impossíveis que pareçam, e declarar: Senhor, eu não sei como resolver isso, mas Tu sabes. Eu não tenho forças para carregar isso, mas Tu tens. Eu não posso controlar esse resultado, mas Tu podes. E mesmo que Tu não resolvas da forma como eu espero, eu confio que Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Esta é a entrega que Jesus modelou no Getsêmani. Enfrentando a perspectiva da cruz, ele orou: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como Tu queres. Mateus 26:39. Mesmo o Filho de Deus, em sua humanidade, lutou com a entrega, mas ele escolheu confiar no Pai,
mesmo quando isso significava enfrentar a maior injustiça e sofrimento da história. E é precisamente por causa dessa entrega de Jesus que você pode entregar suas lutas hoje. O Calvário não foi um teatro cósmico onde Deus encenou um drama para impressionar o universo. Foi a demonstração definitiva de que Deus se importa tanto com você que estava disposto a pagar o preço mais alto imaginável para garantir que você nunca mais tivesse que carregar sozinho o peso da culpa, do medo e da condenação. Quando Jesus clamou, "Está consumado" na cruz, ele não estava apenas declarando que sua missão estava completa. Ele estava proclamando que o caminho para uma vida de entrega e confiança estava aberto para toda a humanidade. Por causa da cruz, você não precisa mais temer entregar seus problemas a Deus, porque Ele já demonstrou que seu amor por você é incondicional e sua disposição de agir em seu favor é absoluta. Mas talvez você esteja pensando, meus problemas são grandes demais, até mesmo para Deus resolver. Essa é uma mentira que o inimigo da sua alma sussurra nos momentos de maior vulnerabilidade. Lembre-se do que as Escrituras registram sobre o poder daquele em quem você está sendo convidado a confiar. Quando os israelitas estavam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, a situação parecia humanamente impossível. Eles podiam ouvir o barulho das carruagens se aproximando, ver a poeira levantada pelos cavalos, sentir o cheiro do perigo iminente. Não havia rota de fuga. Não havia estratégia militar que pudesse salvá-los. Não havia recursos humanos suficientes. Mas Deus disse a Moisés, "Diga aos israelitas que sigam em frente." Êxodo 14:15. E quando eles obedeceram, o impossível aconteceu. O mar se abriu, criando um caminho seco no meio das águas. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões por se recusar a comprometer sua fé, a sentença de morte parecia inevitável. Leões famintos, uma cova profunda, nenhuma arma ou escudo para se proteger. Mas o Deus em quem Daniel confiava era maior que a ferocidade dos felinos. Na manhã seguinte, quando o rei Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream. You placed in me somehow, your voice was soft, like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle
Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea. A silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. If ever I lose sight of who I am, I'll chase the stars back to where we began. Your vow awakens every silent part, a million lights inside my heart. Your star